Assunto gravíssimo agora aqui no nosso Balanço Geral, porque alunos do Colégio Estadual Ieda Bajumayer, aqui em Cascavel, fizeram hoje uma manifestação pela manhã após um homem ser preso acusado de assédio sexual. O suspeito prestava serviços gerais ali nesse colégio e quem acompanhou, né, toda essa discussão, todo esse movimento também em frente ao colégio, conversou com estudantes, conversou com pais. A Daiane, que está chegando aqui já, trazendo para nós as informações, então, uma situação que teve uma repercussão muito grande nessas últimas horas, né, Dai? Que a gente passa, a partir deste momento, dar sequência e entender o que aconteceu. Boa tarde. Isso mesmo, Valdinei. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Balanço Geral. Esse protesto na manhã de hoje reuniu diversos pais e também alunos do Colégio Ieda Bajumayer. E esse protesto, né, com relação às cobranças, depois dessa prisão ter acontecido aí na tarde de ontem no colégio, né, após os pais e também os alunos levarem para a direção todas as denúncias, mensagens, mostrar, né, todo esse conteúdo que apontam para esse homem, né, que prestava ali os serviços na escola, aponta para ele como um suspeito de assédio sexual de menores. A gente conversou com pais, conversamos também, inclusive, com uma adolescente que se diz vítima deste homem e com outros adolescentes do colégio para tentar entender um pouco mais dessa situação, e a gente vê agora na reportagem. Na troca de conversas pelo WhatsApp, o homem tenta convencer o aluno a ter relações sexuais com ele. O estudante fica surpreso com a atitude e pede para que ele pare de mandar as mensagens. Em outras conversas, o homem insiste com o adolescente e pergunta de maneira incisiva onde ele foi e com quem estava. Segundo os alunos, o homem começou a trabalhar aqui no colégio há cerca de 2 meses. E esses assédios teriam se iniciado há exatamente 1 mês. As conversas começaram sempre da mesma forma, com o homem tentando uma aproximação. E ele agia da seguinte maneira, oferecendo coisas para agradar os adolescentes. Esse estudante, que não vamos identificar, diz ter sido assediado pelo homem. No primeiro dia que eu vi ele na escola, eu achei estranho. Daí, no segundo dia que a gente foi para a escola, a gente pediu a bola para ele liberar no intervalo para a gente jogar a bola. Ele liberou. E daí todo dia a gente começou a pedir, daí ele começou a ficar amigo. Daí ele começou a falar comigo, ele ficou perguntando um monte de coisa, eu fiquei sei lá. Daí ele começou a perguntar muita coisa. Daí eu parei de falar com ele, só ignorei, depois eu falei com minha mãe. Daí minha mãe veio aqui reclamar na escola, só que não aconteceu nada. Meu pai veio no outro dia, também não aconteceu nada. Daí a gente pegou, falei, mostrou tudo que ele tinha, conversa muito pesada. Ao saber das conversas, esse pai procurou a direção do colégio. Vim na escola para resolver no primeiro dia, que eu peguei as mensagens, né, com meu filho. No mesmo dia ele voltou a mandar mensagem para o meu filho. Daí do meu filho ele deixava as mensagens temporárias no Instagram, né? Então apagava as mensagens. O outro menino era no WhatsApp daí, né? Então o outro menino, graças a Deus, tinha tudo salvo, não apagou nada. E aí acabei vindo à escola e ele mandou mensagem pro meu filho de novo. Aí eu voltei à escola com os áudios que os outros meninos tinham mandado. A escola falou que ia resolver na segunda-feira. Aí eu bati o pé, vim de novo ontem na escola com o pai do menino, que eu conversei com eles. Expliquei a situação para eles não... Voltamos à escola. Aí eu falei para a escola que eu só saía daqui com a polícia militar. E até em si, a hora que eu entrei na escola, ele estava cuidando das crianças lá no pátio. A nota que a gente recebeu primeiro diz que ele não tinha um contato direto com as crianças. Tinha o contato? Tinha o contato com as crianças. Ele tava as crianças jogando bola ontem, ele estava lá embaixo com as crianças. Então, aí eu fui lá ali dentro da sala da coordenação. Eu acabei falando para eles que eles não queriam chamar militar, que era para nós ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência e eles dispensar ele. Falei, não, eu só saio daqui com a militar. Revoltado, o pai questiona a permanência do suspeito no Colégio Ieda Bajumayer. Quero que vocês tirem ele agora do ginásio e tragam para dentro de algum lugar. Vocês coloquem alguma sala, qualquer outro lugar, mas eu quero que vocês tirem ele de lá. Eu não sei quem está fazendo com as crianças lá embaixo. Que não é só meu filho, tem muitas crianças dentro da escola. O homem foi preso no começo da tarde de ontem. Diante disso, uma profissional desse colégio ligou para uma equipe de patrulha escolar que foi até essa escola. E, diante dessas informações, encaminhou as partes, né, o autor e os ofendidos com os responsáveis, uma profissional da escola, até a delegacia, para que então o delegado de plantão tomasse as medidas cabíveis. Depois da repercussão do caso,
pais e alunos protestaram em frente ao colégio. A gente pede que isso não se repita, né? Até porque é pela segurança das pessoas menores também, né? De tarde. E isso é muito complicado, até porque é vulnerável essas crianças que estudam à tarde, né? A gente está tentando interfonar, mas até agora ninguém veio para atender a gente ou dar algum tipo de resposta. O que nós queremos é que isso não se repita mais, que o colégio tenha mais segurança, porque qualquer um pode entrar e pode sair desse colégio, pode fazer qualquer coisa com os alunos. Grave, muito grave essa situação. Primeiro que há todo um histórico já de violência, de envolvimento em assédio, em abuso, em crimes relacionados à sexualidade, crianças e adolescentes. E depois o questionamento dos próprios pais com relação à direção da escola, que não se manifestou, preferiu nesse momento não se manifestar, e o próprio núcleo de educação, porque é aí que recai o questionamento de quem é a responsabilidade, quem é que autorizou que uma pessoa com esse histórico continuasse mantendo qualquer tipo de relação num espaço, onde pessoas estariam vulneráveis, nesse caso aqui, crianças e adolescentes. Obviamente que nós vamos até o núcleo para conversar com a direção do núcleo aí e saber, e aí? O que vocês estão pensando em fazer? Qual que vai ser a providência a partir de agora? Mas antes de mais nada, Daiane, o questionamento é: como isso é possível ou foi possível? Isso mesmo. A gente está, inclusive, aqui ao lado da chefe do Núcleo Regional de Educação de Cascavel, professora Luciana Paulista. Primeiro, seja bem-vindo aqui à nossa programação. O questionamento dos pais e de toda a comunidade escolar se dá pelo fato de ter vindo à tona, de que esse homem ele já respondeu a uma acusação de assédio anterior e o motivo dele estar em contato, mesmo que não diretamente, como dizia o núcleo na nota, com essas crianças. O núcleo tinha ciência desses crimes, o núcleo tinha ciência deste homem, do que ele cometeu e de que forma que ele chegou até ao Colégio Ieda Bajumayer. Boa tarde. Boa tarde. Ontem nós recebemos a ligação do diretor da escola, passando a situação que os pais estavam lá e colocando o que aconteceu dentro do ambiente escolar. Segundo as informações do diretor, essa pessoa... o diretor não tinha conhecimento de outras situações, Ele foi encaminhado com o formulário através do Conselho Comunitário para prestar as horas de trabalho. Então, ele não foi contratado pelo diretor da escola. E quando ele chegou e se apresentou, que tinha as horas, relatou a situação, o porquê que teria que estar cumprindo aquele trabalho ali, não tinha nada a ver com o que nós ficamos sabendo posteriormente, tá? As orientações é que fizesse o registro com a família, E somente naquele momento, segundo o diretor, é que ele tinha recebido alguns questionamentos da atitude desta pessoa que estava ali prestando serviço, que no momento era para cuidar da parte da limpeza do pátio, cortar a grama e também cuidar do material que seria disponibilizado para o professor de educação física. Quando foi comentado de não ter trabalho, alguma atividade diretamente, é porque não era diretamente com o aluno, mas dentro do espaço escolar, que ele vai fazer qualquer serviço, ele vai estar ali deparando com outras pessoas, é claro, porque era no horário de funcionamento do nosso estabelecimento de ensino e naquele momento todas as orientações que ele fez, encaminhamentos, nós também para a nossa mantenedora, a Secretaria de Estado de Educação, nós fizemos. Na sequência, os órgãos competentes tomaram ali também o conhecimento, realizando o boletim de ocorrência e outros encaminhamentos já não é da nossa competência, mas a equipe hoje, desde as 7h30 da manhã, estava ali, ainda não chegaram, do Colégio Ieda, para ouvir a comunidade, para ouvir também os nossos servidores, apurar todas as informações e nós estamos também encaminhando as questões administrativas para levantarmos mais questões e as providências que nós vamos tomar.
Ali o pai, né, e até mesmo os alunos comentaram com a nossa equipe que eles já tinham levado isso para a direção e que a direção não tinha tomado uma medida de imediato. Até o pai, na fala dele para a nossa equipe, disse, olha, eles iriam tomar medidas na segunda, mas aí eu exigi, fiquei aqui, outros pais vieram e aí veio, né, a patrulha e deu todo o desenrolar aí na tarde de ontem. Uma questão administrativa, como a senhora mesmo comentou, esse procedimento vai apurar também a conduta da direção da escola? Nós estamos aguardando os relatórios dos nossos servidores, né? As pessoas que forem ali citadas, nós vamos também chamá-los para ouvir e encaminhar todo esse material que a gente vai ter aí de informações para que a gente tenha aí informações de como vamos proceder dentro da questão administrativa. O diretor, nesse momento, realmente ele está afastado por tratamento de saúde, por isso que ele não estava lá e ainda não está. Na segunda-feira ele retorna. E eu quero também pedir aos alunos que qualquer situação suspeita dentro da escola tem que ser imediatamente passada à direção, não esperar tanto tempo, porque ele não era um prestador de serviço contratado pela direção, muito menos por nós, né? Do Estado, e sim existe um convênio da Secretaria de Justiça com relação a esses pequenos delitos que não coloca em risco, né, na sociedade, aí essa pessoa, né, circulando no meio, e eu estou tentando entrar em contato com o presidente dessa entidade que cuida, né, do Conselho Comunitário, porque foi um encaminhamento deles. Eu tenho acesso à ficha que está ali, é do órgão deles, e o que de fato essa pessoa fez para estar ali prestando serviço. Bom, agora o Valdinei tem uma pergunta no estúdio, vamos acompanhar então, Valdinei, e inclusive a professora Luciana ela vai estar ouvindo também, né, o seu questionamento para já respondê-lo. Perfeito. Professora, chefe do núcleo, boa tarde. Antes eu não sabia que a senhora estava acompanhando, ouvindo, por isso não a cumprimentei, mas boa tarde, obrigado por falar com a gente aqui ao vivo. Diante disso, né, nós temos uma decisão que é judicial de remanejar esse cidadão e nós aqui falamos que a gente acredita, a gente defende a ressocialização, desde que se haja um compromisso daquele que foi apenado, né, em realmente demonstrar interesse em deixar de praticar determinadas ações, ao contrário disso que a gente acabou de ver. Mas, enfim, a pergunta é a seguinte: de que maneira o núcleo pode, de alguma forma, interferir ou filtrar nessas questões, uma vez que a responsabilidade de tudo que acontece dentro da escola é da escola, da direção da escola, mas também do núcleo, né? Então, nesse entorno ali, recai a responsabilidade sobre o núcleo. Como que vocês conseguem filtrar esse tipo de acesso? Ontem mesmo, quando liguei para o nosso responsável direto, né, da mantenedora, sabemos desse convênio que existe. Eu já disse para ela que dentro do Núcleo Regional de Educação de Cascavel, nós tivemos N pessoas que já fizeram essa prestação de serviço com questões, eu vou dizer assim, que não iria comprometer nada, né, dentro da escola. Nós já decidimos, enquanto chefia de Cascavel, que não vamos mais aceitar em nossas escolas qualquer tipo de pessoa prestando esse serviço aí, tá? Para a gente evitar, porque aconteceu isso, não tinha acontecido nenhuma situação, né, nesse sentido, ou algo que viesse ali dar um problema para nós, e agora a gente vai, enquanto chefia, não aceitar mais na nossa regional, e a secretaria também ela vai rever essas questões, porque isso não é só Cascavel, é todo o Paraná que recebe, são penas alternativas dentro de situações que, como eu disse antes, não vai ter problema com as pessoas ali que convivem dentro do espaço, mas nós não vamos ter mais em nossa regional. Algum outro questionamento, Valdinei? Só tenho aqui a agradecer e, assim, agradecer pela explicação muito clara, muito objetiva, e aquilo que nós queríamos aqui ouvir, especialmente porque, infelizmente,
Situações como essa precisam acontecer para que se tome providência. Então a gente já tem o histórico, então a partir de agora sabemos de todos os critérios que podem ser adotados para que isso não volte a acontecer, né? É isso que espera aí a comunidade escolar. Obrigado, professora, obrigado, chefe do Núcleo Regional de Educação. E você também, tá, Dai? Daqui a pouco a gente volta. Bom trabalho para vocês.